Olá pessoal, muito boa tarde. Eu quero falar com você nesse vídeo sobre duas ferramentas. Eu acredito que esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que os outros, mas fique comigo até o final que você vai gostar muito, porque vai ter muita informação, ok? Eu quero também compilar um pouco do que eu falei na semana passada sobre Candle, sobre todas as informações que nós falamos. Eu quero trazer para dentro dessa ferramenta que nós vamos falar hoje, para que você possa estruturar o que nós falamos semana passada com tudo aquilo que nós vamos falar hoje, ok? Nós vamos falar sobre replay de mercado, nós vamos falar sobre suporte e resistência. E uma outra coisa que eu quero falar com vocês é que quando chegar na sexta-feira, eu vou disponibilizar para vocês as estratégias que nós vamos utilizar durante o curso, durante o treinamento. Eu vou disponibilizar todas as estratégias. E isso é o mais importante. Talvez você esteja pensando assim, mas é muita coisa para aprender durante esse tempo. Mas não é. O mais importante é você aprender a estruturar a estratégia, porque eu vou entregar para você a estratégia pronta, você só vai ter que treinar ela no replay, você vai treinar a estratégia para quando você vier para a conta real, a estratégia está compilada na sua mente. Por quê? Para a hora que você ver você ter todos os parâmetros, eu vou passar para você os parâmetros da estratégia. Na hora que você vê os parâmetros, você identificar no gráfico os parâmetros que eu vou passar para você, você vai dizer assim, bom, então aqui é um ponto de entrada nessa estratégia. Ok? Então, o mais importante vai ser as estratégias que eu vou passar para você, que você vai, através do replay de mercado, você vai exaustivamente treinar essa estratégia, para que quando você vier para a conta real, você está afiado na estratégia, ok? Junto com a estratégia, nós vamos falar sobre suporte e resistência, nós vamos aprofundar nesses termos, nós vamos aprofundar em como você realmente aprender sobre análise técnica dentro do mercado. Mas o principal é você ter a estratégia. Gente, é o principal, é você ter a estratégia. Uma vez que você tem uma estratégia, você tem os parâmetros de como entrar nessa estratégia, você tem 50%, 60% de toda a sua entrada, você tem ela ali nessa estratégia. Então, não se preocupe que você vai aprender muito, muito, muito com esse treinamento, tá bom? Eu vou mostrar para você agora o replay de mercado, para você ver como funciona, e dentro do replay nós já vamos falar sobre os candles, nós vamos falar sobre a suporte e resistência, tá bom? Vamos lá aqui, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bem, eu já estou com o gráfico aberto aqui, o gráfico essa ferramenta, replay de mercado, é uma ferramenta que você vai utilizar muito nesse treinamento, ok? Por quê? Porque é aqui que você vai fazer o seu treinamento. Eu vou falar para você quais são as entradas e você vai treinar elas aqui dentro desse gráfico. Isso é o mais importante. Por quê? Porque aí você não tem... Quando você vier para a conta real, você não tem como errar dentro da estratégia, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é o replay de mercado, você pode colocar para repetir o dia que você quiser, tá bom? Você pode colocar para repetir o dia que você quiser, e aí ele vai dar todo o parâmetro para você. Deixa eu... Vou compartilhar a tela novamente. Vamos lá. Então, esse é o replay de mercado. Agora, o que nós vamos falar é sobre suporte e resistência. Suporte e resistência, pessoal, é uma são locais
no gráfico aonde o preço tende a respeitar aquele local. Ele, talvez, a gente olha para o gráfico e só vê aqui o preço trabalhando. Mas eu falo um negócio para vocês que é muito sério. O preço tem sentimento. E esses sentimentos, eles se traduzem em suporte e resistência. Você acredita nisso que eu estou falando? Por exemplo, eu vou mudar aqui, vou mudar o preço, eu vou colocar aqui em um tempo gráfico de 15 minutos, você vai ver que essas médias, elas vão servir como suporte para o preço. Veja que o preço ele caiu até a média e da média ele voltou a subir. Eu vou colocar essa ferramenta aqui, que ela é bem legal também. O preço ele subiu, fez uma impulsão, nós falamos semana passada sobre isso, ele fez uma impulsão, fez uma perna de tendência e depois ele fez o quê? Uma perna de correção. Então, o preço ele vai estar sempre fazendo isso. E isso é importante para nós, porque é nesse momento que nós nos estruturamos as nossas entradas. É quando o preço está retraindo ou quando ele está expandindo, nós estamos tentando buscar uma entrada, ok? Veja que aqui, novamente, o preço faz uma impulsão. O preço está sempre fazendo isso. Ele está retraindo e expandindo. Retraindo e expandindo. Cada vez que ele retrai, ele busca mais força para expandir ainda mais. Ok? E quando que surge, então, o suporte e as resistências? O suporte e a resistência, eles aparecem quando o preço ele tende a chegar, por exemplo, numa média. Chegou na média, o preço tende a ter um suporte. Ou quando ele expande demais, ele chega em uma resistência. Então, suporte é aquilo que suporta o preço que está caindo, e resistência é aquilo que resiste o preço quando está subindo. Então, por isso nós falamos suporte. Suporte é a parte de baixo do preço, onde o preço ele suporta o peso do preço quando está caindo, ou resistência é quando o preço resiste à subida e não deixa o preço subir, ok? Cada vez que nós aumentamos o tempo gráfico, esse suporte e essas resistências, elas ficam ainda mais claro para nós, ok? Cada vez que, por exemplo, eu estou no gráfico de 15 minutos, eu vou colocar no gráfico de 60 minutos e você vai ver, e você vai perceber mais suporte, mais claro ainda. Você pode perceber que nesse ponto de suporte, o preço fez um suporte várias vezes. O preço veio, desceu, não conseguiu. Aqui ele até passou um pouco, mas logo ele voltou para cima. E aqui, várias vezes, o preço teve suporte. Então, a gente precisa perceber que o suporte, ele vai sempre nos dar uma boa chance de entrada. Por quê? Deixa eu fazer um negócio aqui. Bom, continuando aqui, pessoal, deixa eu continuar aqui.
Então, você pode perceber que os fechamentos do dia se torna muito suporte. Nós percebemos aqui, ó, que veja o quanto de resistência nós tínhamos aqui. E o quanto, deixa eu trocar aqui. O quanto de resistência nós tivemos aqui. Muita resistência, muito resistência. Até que chegou um momento em que vazou essa resistência. E aí o que aconteceu? Uma vez que essa resistência ela vazou para cima, ela agora se torna suporte. Olha aqui o preço, suportando aqui. Suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui. Então, é isso que nós precisamos ficar atentos, que depois que um suporte depois que uma resistência é perdida, ela se torna suporte, ok? Você vê que aqui o preço vazou para cima. Depois que o preço vazou, ele várias vezes tocou nesse preço, tocou aqui e não caiu mais. E não caiu. E não caiu. Se tornou o quê? O que era resistência, agora se torna um suporte. Ok? Então, é nisso que nós precisamos nos atentar. Que se aqui agora eu tenho um suporte, aqui era uma resistência. Aqui era uma resistência. Se aqui era uma resistência, e agora eu tenho aqui um suporte, o que eu preciso ficar atento? Para que eu possa comprar aqui, possa comprar nessa região, porque eu sei que agora o preço ele vai se sustentar aqui. Nessa linha, o preço vai se sustentar. Toda vez que o preço aproximar desse suporte, eu sei que eu posso estruturar uma entrada nessa região, porque o preço tende a respeitar esse suporte que era uma resistência e que vazou a resistência, agora eu tenho um suporte aqui. Então, o preço, eu vou buscar o quê? Entradas, compras aqui, porque geralmente os compradores vão, quando o preço chegar próximo desse local, o que vai acontecer? Os compradores tendem a não deixar mais aquele preço vaze aquele suporte. Essa é uma informação muito importante. Por quê? Porque, como eu sei disso, o que eu faço? Estruturo compras nesse local. Porque se os compradores vão segurar o preço para não vazar esse suporte, consequentemente, eles vão levar esse preço lá para cima. E foi exatamente o que aconteceu. Ok? Vamos para o gráfico de 5 minutos, que aí nós vamos ver bem certo o que aconteceu. Gráfico de 5 minutos. Tá. Então, o preço abriu. O preço já abriu aqui em cima de um suporte. O preço abriu aqui em cima do suporte. Ok? O preço abriu aqui, ó, em cima desse suporte, ó, aonde tinha a resistência segurando o preço, aonde tinha o suporte, um suporte do dia anterior. Então, aí o que nós precisamos pensar? Em uma venda, em uma compra. Vamos soltar o replay, vamos ver o que o mercado o mercado vai dizer para nós, ok? Vamos ver o que o mercado vai
vai realizar aí. Esse é o primeiro candle de 5 minutos. Vamos deixar... A primeira coisa que nós temos que... Quando o mercado abriu, a primeira coisa que nós precisamos ver o mercado fazendo. Se o mercado quer subir, nós temos que esperar ele fazer uma perna de tendência e uma perna de correção. Para quê? Para que quando o mercado mostrar para nós que quer subir novamente, e aí então nós vamos estruturar a nossa compra nessa região. Ok? É isso que nós precisamos pensar. O mercado tem que fazer o mínimo de estrutura possível para que nós possamos pensar em uma entrada. Ok? Então vamos soltar aqui, vamos soltar o replay, vamos deixar ele andar. Aqui nós podemos, agora eu vou falar um pouco da ferramenta de replay de mercado. O que acontece? Aqui nós podemos acelerar o mercado. Aqui nós podemos acelerar, nós podemos fazer várias coisas com esse mercado. Podemos acelerar ele, podemos voltar ele. Se eu quero diminuir, eu diminuo, ok? Se eu quero falar e fazer alguma informação, eu paro o mercado, deixo o mercado andar. Nós estamos esperando o mercado fazer uma estrutura para nós podermos analisar o que esse mercado está fazendo. Olha aí. O mercado está vazando uma resistência. O mercado bateu numa resistência lá em cima. Deixa eu parar aqui. Então, o que o mercado fez? O mercado... Deixa eu ver qual tempo gráfico nós estamos. Estamos gráfico de 5 minutos. Veja, nos 5 minutos, aqui, se nós colocarmos no tempo gráfico de 1 minuto, nós já vamos ver que teve uma estrutura bem ampla. Nós já vamos ver que o mercado fez uma perna de tendência e depois o mercado já fez uma perna de correção. Você vê que quanto mais a gente muda o tempo gráfico menor, quanto menor o tempo, mais rápido ele monta uma estrutura. Só que o que acontece? Quanto mais rápido também o tempo, mais nós estamos volátil dentro do mercado. Então, por isso que muitas vezes nós não podemos utilizar um tempo gráfico muito curto. Mas veja que se nós estivéssemos olhando o tempo gráfico de 1 minuto, o mercado fez uma perna de tendência. Deixa eu mudar aqui. O mercado fez uma perna de tendência, testou o suporte, testou a resistência, não conseguiu passar, até passou um pouco, mas ele não conseguiu manter o preço acima, sentiu a resistência e veio para baixo com toda a força. Quando ele perde, você lembra que nós falamos que aqui era um suporte? Aqui era um suporte. Então, quando o mercado perde esse suporte, ele dá uma entrada. Por quê? Porque o preço não... os compradores deveriam ter colocado dinheiro nesse suporte para sustentar essa região. Os compradores deveriam ter colocado dinheiro em cima desse suporte para que o preço pudesse voltar lá para cima novamente. Mas o que aconteceu? Eles não colocaram dinheiro e o preço perdeu o suporte. Perdeu o suporte. Agora, para onde que ele vai? Se nós estivéssemos operando no 1 minuto, provavelmente nós poderíamos estruturar uma entrada nesse ponto para a gente pegar aqui talvez 100 pontos, às vezes 120 pontos. Mas a estratégia que eu uso, ela funciona com um tempo gráfico bem maior. E é por isso que nós não estamos olhando o tempo gráfico de 1 minuto.
o tempo gráfico de 5 minutos é o menor tempo que nós olhamos para podermos estruturar nossas entradas. Então, o mercado está... Eu vou deixar o mercado continuar. O mercado está rodando. Você vê que agora ele perdeu as duas médias. O mercado agora perde as duas médias. Ou seja, os compradores, os vendedores estão ativos estão muito ativos, eles estão realmente querendo trazer esse mercado para testar a mínima do dia, testar esse suporte aqui. Perdendo esse suporte, provavelmente ele vem buscar esse outro suporte aqui. Por quê? Porque geralmente, como nós analisamos os suportes? Quando as últimas mínimas que o mercado fez. Então, por exemplo, a última mínima que o mercado fez no dia anterior foi aqui. Então, aqui nós dizemos que isso aqui é um suporte. Por quê? Porque os vendedores, quando o preço chega nesse local, o vendedor coloca dinheiro, é porque eles sentem que daqui eles não querem deixar o preço passar mais. Ok? Então, essa é a premissa que nós usamos. Então, uma vez que o preço perdeu esse suporte aqui, o que nós podemos pensar? Que a primeira parada dele é aqui e a segunda parada dele é aqui. Vai chegar lá? A gente não sabe. Mas se nós estivéssemos analisando um preço, o alvo dessa... Por exemplo, se nós estivéssemos analisando o alvo dessa operação, nós poderíamos dizer que o primeiro alvo dessa operação seria exatamente aqui. O primeiro alvo seria aqui. E o segundo alvo nessa região. Por quê? Porque o preço perdeu esse primeiro suporte e depois perdeu esse segundo suporte. Então veja que é nesse sentido que a gente está toda hora nos utilizando de suporte e de resistência para podermos analisar o preço, para onde o preço está indo ou de onde o preço veio. Nós também podemos utilizar aqui algumas ferramentas do gráfico, por exemplo. Nós temos aqui a ferramenta que nós chamamos de projeção de Fibonacci, que ela serve para poder ter uma projeção de para onde o preço tende a voltar. Por exemplo, vamos supor que ele testou esse primeiro suporte e ele pode voltar lá para testar esse nível de preço aqui. Ele pode testar novamente. Por quê? Você vê que ele já fez um candle. Ele já fez um candle verde aqui. Então, vamos dizer assim, o preço, então, agora, ele para de cair e agora ele pode testar a resistência lá de 23 mil pontos. Ele pode testar lá essa resistência. Todo o tempo nós estamos analisando o gráfico dessa maneira. Ok? Bem, vamos soltar o preço, deixar o preço... deixa eu apagar isso aqui, deixar o preço ir novamente. Vamos ver para onde esse preço vai. Lembrando que se ele perder essa mínima, aonde nós vamos ter um outro suporte para sustentar o preço? Nós vamos ter outro suporte aqui embaixo. Deixa eu riscar aqui. Nós vamos ter outro suporte aqui embaixo. Por quê? Porque é a mínima do último dia. Então, nós dizemos assim, se ele perde esse suporte, a próxima parada dele é aqui embaixo. Você vê que está perdendo a mínima desse suporte. Então, aonde que pode ser a próxima parada dele? A próxima parada dele é aqui embaixo. Vai chegar lá? A gente não pode garantir. Por quê? Porque o preço é renda variável. Ele ele pode mudar de direção, os vendedores colocar dinheiro e realmente mudar a trajetória. Mas, segundo a análise técnica, essa é a premissa do preço, ok?
Bem, analisando também o preço, o que o preço fez? Nesse gráfico de 5 minutos, o preço veio, foi lá em cima, testou a resistência, não suportou, caiu, tentou novamente, tentou subir novamente nesse candle, porém não teve força e despencou novamente. Então aqui nós já temos uma estrutura dizendo que fundo, topo, topo, topo. Ou seja, topos mais baixo, fundos mais baixos. Então, segundo a análise técnica, quando nós temos topos mais baixo do que o anterior e fundos mais baixos do que o anterior, nós dizemos que nós estamos em uma tendência de baixa. Embora a tendência macro é uma tendência de alta, ok? Então, se na tendência de alta, se a tendência é de alta, então o que o preço pode estar fazendo? Apenas uma correção para poder buscar novamente outra perna de impulsão de alta. Então, às vezes nós estamos pensando assim, então o preço agora já vai mudar de tendência, já vai começar a cair. Não vai começar a cair. É apenas uma retração do preço para trazer impulsão para os compradores, o preço ficar ainda mais barato para eles poderem comprar e esse negócio ir lá para cima de novo. Entende, pessoal? Então, nós temos que estar todo momento analisando o que o preço está fazendo, qual a tendência macro e se o que o preço está fazendo é uma tendência ou se é apenas uma correção, tá certo? Porque quando nós mudamos aqui o gráfico para 15 minutos, quando nós mudamos o gráfico para 15 minutos, quando nós mudamos aqui, nós vamos perceber o quê? Que o preço está simplesmente numa zona de resistência, numa zona de suporte ainda. Por quê? Olha o suporte aqui, de 15 minutos. Ele pode até ter perdido algum suporte, mas ainda está na retração. O que é retração, Maurício? É isso aqui, ó. Isso é retração. Isso aqui é uma retração. Quando o preço ele vem testar aqui 50% da retração, isso quer dizer que ele está entre meio às duas médias de 15 minutos. Eles estão entre as duas médias de 15 minutos. Ou seja, você pode dizer que daqui para frente esse preço pode novamente buscar somente essa correção para poder novamente fazer isso aqui. Ok? Supondo que ele fez isso, e aí ele fez isso, e aí novamente ele fez isso, para poder buscar lá em cima uma nova impulsão de alta. Ok? Mas, o que acontece? O suporte, então nós vimos aqui que o preço, ele segurou na resistência. Isso é de extrema importância. Por quê? Porque nós sabemos que essa resistência aqui, ela funciona. Sabemos que essa resistência, ela funciona.
Por quê? Porque vendedores e compradores estão disputando esse espaço, estão disputando esse ambiente, disputando esse lugar de preço. E se esse lugar, se ele não for conquistado, ou o preço tende a cair novamente, o preço vai tentar, os compradores vão tentar novamente buscar esse preço lá em cima e tentar vazar essa resistência, ok? Eles querem que o preço sobe, eles querem que o preço passa dessa resistência, eles querem que o preço saia desse lugar e vai lá para cima mesmo. É isso que eles estão apostando. Eles estão apostando que esse preço ele não vai parar aqui. Eles querem levar o preço lá para outros níveis, para patamares mais altos. Só que os vendedores estão aqui, atuando no jogo. Não estão deixando. Você vê que ele bateu aqui na resistência, caiu novamente. E agora o que o preço está fazendo? Está buscando outra subida. Ok? Então, suporte é quando o preço resiste, o preço está caindo, e ele resiste à queda e não deixa ele vazar aquele suporte. E resistência é quando o preço está tentando subir além daquele preço que está marcado e ele não consegue passar ou vazar a resistência. Então, a resistência está sempre resistindo, o preço está batendo e a resistência não deixa. Mas o que é de verdade? É uma linha? Não. É volume de dinheiro envolvido nesse lugar. É volume de dinheiro. Quando o preço chega próximo daqui, ou bate nessa resistência, nós dizemos, os compradores entram com muito volume de dinheiro, os vendedores entram vendendo muitos contratos, entram com muito dinheiro envolvido e o preço novamente cai. Da mesma forma, a resistência. Quando o preço aproxima dessa região, o que os compradores fazem? Colocam mais dinheiro no jogo e o preço tende a buscar novos níveis. Até que chega um momento em que uma das partes perde a força e o preço, então, tende a vazar ou realmente a buscar os níveis lá de cima. Então, isso é suporte, isso é resistência. Uma vez que os compradores, supondo que aqui é um suporte, aqui tem um suporte muito forte aqui, um suporte muito forte. E os vendedores vendem tanto que perde esse suporte. Quando os preços batem aqui novamente, aí isso aqui se torna uma resistência. Então, isso é suporte, isso é resistência. Aí o preço bate aqui e aí dá nova impulsão de baixa. Então, é por isso que dá as impulsões de baixa e as impulsões de alta. Uma vez que o preço não suportou aqui, ele vai fazer novamente o quê? Ele vai chegar aqui em um novo suporte. E aí o que o preço faz? O preço tende a respeitar o suporte e aí ele volta lá para cima. O preço testa aqui em cima uma nova resistência e aí o que o preço faz? Cai novamente. Até que chega um momento em que o preço realmente ele segura no suporte e aí ele vaza para cima e aí nós vamos começar o ciclo novamente, que é testar o fundo e buscar novamente outro topo, ok? Então, esse é o ciclo, pessoal, esse é o ciclo. Nós estamos sempre testando o suporte e sempre testando uma resistência.
Uma hora o preço para, outra hora o preço vaza a resistência, vaza o suporte. E aí, vazou, nós vamos buscar outros níveis de suporte, outros níveis de resistência. Daqui a pouco o preço passa esse suporte e ele vai vir buscar aqui de novo a resistência. Só que aí, não, ele vaza essa resistência, daqui a pouco o preço vaza essa resistência, e aí isso aqui se torna o quê? Isso aqui se torna o preço vaza a resistência, e isso aqui se torna agora um suporte. Por quê? Porque o preço vai de novo testar aqui o suporte. E aí é por isso que acontece as impulsões novamente. Por quê? Porque o preço testa aqui a resistência, não consegue vazar, e a tendência forma de novo outra tendência de alta. E assim vai sendo os ciclos. Agora, como que nós nos aproveitamos dessas oportunidades? É da forma que nós estamos dizendo. Uma vez que o preço não vazou a resistência, o que nós precisamos pensar é que o preço tende a cair novamente. Por isso é que é importante nós estarmos atentos no suporte e nas resistências, porque aí nós estamos estruturando a nossa entrada. Os candles, eu queria falar um pouco agora sobre candlestick. Você vê que agora o preço já vazou as duas resistências e está buscando novos patamares. Já vazou aquele suporte que nós falamos que tinha. Ó, nós falamos que tinha um suporte bem aqui. Ah, tem um suporte, mas vazou o suporte. Então, veja o que ele fez. Vazou o suporte. Então, o que acontece? A venda, os vendedores estão atuando com muita força. E isso é importante, porque se nós estivéssemos operando de verdade, nós poderíamos ter estruturado uma venda nesses níveis. E nós tínhamos pegado toda essa impulsão para baixo. Ok? Mas isso nós vamos aprendendo aos poucos como funciona essa estrutura. Você vê que aqui já formou uma nova estrutura. Agora sim, se nós colocarmos uns 5 minutos, aí você vai ver, não, mas tem muita venda. Aí, mas a compra já voltou a atuar novamente. Agora o que acontece? Aqui, agora resistência. Você vê que agora resistência. O que era suporte, agora vira resistência. Aqui era um suporte, aqui era na queda, aqui era na queda, aqui era um suporte. Mas como ele vazou toda essa resistência, agora isso aqui se torna um suporte para os vendedores. Agora é um suporte para os compradores. Antes era suporte, era suporte para os vendedores. Os vendedores teriam que atuar e colocar muito dinheiro para realmente quebrar esse suporte. E agora, o que era suporte para os vendedores, agora, para os compradores, é resistência. Por quê? Porque como os vendedores tiveram que atuar muito nessa região de preço, os vendedores tiveram que colocar muito dinheiro e vencer a batalha. Caiu. Os vendedores atuaram e venceram. Agora o que eles vão fazer? Agora os vendedores, eles vão atuar nesse nível de preço. Por quê? Eles não vão querer deixar que o preço, eles passam daqui.
que os compradores levem esse preço lá para cima. Por quê? Porque agora eles querem colocar força nesse nível de preço, eles querem colocar força para quê? Para que faça aquilo que nós falamos, que é o preço, fazer uma perna de tendência, fazer uma perna de correção com os compradores, para que, de novo, eles tragam o preço mais para baixo ainda. Então, pessoal, veja que é um ciclo. E nós que somos pequenos trade, pequenos investidores, nós vamos estar olhando esse mercado, essa briga de compradores e vendedores, e nós vamos nos aproveitar de quem está ganhando. Quem é que está ganhando? Nesse momento, os vendedores estão atuando com muito mais força. Então, o que eu quero fazer? Quando o preço, se o preço chegar nessa região e perder essa região, o que eu quero? Entrar vendendo. Por quê? Porque eu sei que agora, aqui, tem suporte para os compradores. Aqui tem dinheiro envolvido. Nessa região tem dinheiro envolvido. Os vendedores vão entrar com muita força. Por quê? Porque eles não querem deixar que o preço volte para esses níveis. Ele não quer que... Porque se eles voltar para esse nível, todo mundo que vendeu seus contratos nessa região, eles vão ter que pagar um prejuízo para esses caras, para os vendedores, para os compradores. Então, essa é a briga. Por isso que os caras querem trazer o preço novamente para esses patamares, para os níveis aonde o preço vai trazer lucro para os vendedores. Ok, pessoal? Então, é nisso que nós precisamos ficar atento. Quem é que está ganhando esse jogo? Eu quero estar participando de quem está ganhando. Eu quero estar próximo, quero estar perto de quem está ganhando essa briga, esse campeonato. Eu quero estar perto desses caras. É os compradores? Não me importa, eu quero subir comprado com eles. Eu quero estar comprado junto com eles. É os vendedores? Então, eu quero estar com os vendedores. Mas o que eu tenho que entender é que o mercado ele vai estar sempre fazendo uma mesma estrutura. Vendeu, comprou. Então, agora, o que eu tenho que pensar? Agora, eu preciso estruturar um local onde a venda é a mais propícia para mim poder entrar nesse campeonato junto com as pessoas que estão aí. Ó. Veja bem aí. O que o mercado está fazendo? O mercado está fazendo justamente aquilo que nós dissemos que ele poderia fazer. Ok? O mercado está aí, ó, fazendo uma impulsão. Se ele perdeu esses níveis, ele pode vir buscar a mínima do dia anterior. Nós não sabemos ainda o que esse mercado pode fazer, mas pela análise técnica, é isso que esse mercado está fazendo nesse momento. Então percebam, pessoal, aqui basta nós treinarmos a nossa percepção, treinarmos a nossa percepção do que o mercado pode fazer, da probabilidade do que o mercado pode fazer. E o suporte à resistência é justamente aquilo que vai trazer o conceito do mercado. O suporte ele tende a parar. Se os compradores estão atuando, vai ter suporte, vai ter resistência. Vai ter resistência no preço. Se é os vendedores que estão atuando, então vai ter suporte e resistência.
Então, é quando o preço está caindo, tem suporte, quando o preço está subindo, tem resistência. Ok? E quando nesses níveis de resistência, quando o preço chegar nesses níveis de resistência, eu preciso estar atento para que eu possa estruturar as minhas entradas, ok? Para que eu possa estruturar as minhas melhores estratégias. Isso é de extrema importância. Isso é de extrema importância. Por quê? Porque aí sim eu vou entrar com quem está realmente ganhando o campeonato, vamos dizer assim. Tá certo? Então, é isso aí. É isso que nós precisamos entender. Que o preço vai estar sempre fazendo a mesma coisa. O preço vai estar buscando a resistência. Não conseguiu, ele vai voltar e buscar o suporte. Não conseguiu, ele vai buscar novamente a resistência. Não conseguiu, ele vai vir embaixo buscar o suporte. E o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar analisando tudo para que eu possa estruturar a minha estratégia dentro das resistências, em cima do suporte, em cima das resistências. Porque se aqui tem uma resistência, o que eu posso fazer? Eu posso vender um contrato aqui para quando o preço realmente perde esse nível, eu posso alavancar ainda mais a minha operação. Porque aqui eu já tenho bastante dinheiro envolvido nesse trade. Tá bom, gente? Olha, essa é só um pouco... essa ainda não é a nossa estratégia. A nossa estratégia é muito simples de ser executada. Se você tivesse noção de como é simples essa estratégia de ser executada, você ficaria bem confortável nesse treinamento, mas eu não posso mostrar para você de cara como funciona a estratégia, porque senão você vai achar que tudo aqui é muito simples e é fácil de ganhar dinheiro. É simples, fácil não é, mas é muito simples, muito simples. Mas como isso é renda variável, o preço pode estar aqui nesse momento e daqui a pouco ou sai uma notícia ou os compradores decidem levar esse mercado lá para cima, não tem como, não tem o que fazer, ok? Por quê? Porque é renda variável. Nós não sabemos de verdade que o preço tem a probabilidade do que ele vai fazer. Ele vai estar sempre fazendo isso. Perna de tendência, novamente. Novamente. Perna de tendência. Perna de correção. Qual o tempo gráfico, Maurício? Todos os tempos gráficos vai estar fazendo a mesma coisa. Perna de tendência. Perna de correção. É isso que nós precisamos entender. O preço vai estar sempre fazendo a mesma coisa. Em qual tempo gráfico? Todos os tempos. O que eu preciso fazer é estruturar a minha entrada, estruturar a minha estratégia nos melhores pontos. Nos pontos onde o preço diz assim, aqui eu vou cair e aqui só tem queda. Ou aqui eu vou subir e aqui só tem alta. Não tem mais compradores. Os compradores perderam o jogo. Ou os vendedores perderam a atuação. É nesses pontos eu vou estruturar a minha entrada, porque dali eu sei que a probabilidade do preço cair ou subir é muito grande, ok? Então é nesse sentido que é esse treinamento. Eu quero que você fique muito confortável. Aqui nós queremos... o meu intuito, eu falei para um dos participantes esses dias, o meu intuito é que você estruture o seu conhecimento e o seu capital para você poder operar na Bolsa de Valores. Estrutura o seu capital, estrutura o seu conhecimento, projeta a sua vida para que você possa assimilar esse conhecimento e viver disso aqui, viver do mercado financeiro. Porque aqui você vai ter as maiores oportunidades. Nós estamos falando de uma única oportunidade, que é o mini índice, mas existe dezenas de oportunidades que você pode estruturar. Mas o básico é o quê? Conhecer o gráfico, conhecer a estratégia, conhecer o suporte e resistência, conhecer o preço,
conhecer o candlestick. Qual o candle que diz que esse preço vai cair? Existe o candle que diz que esse preço, que os compradores perderam o jogo, ou que os vendedores perderam o jogo. Existe esse candle. Agora, eu preciso é conhecer esse candle, estudar esse candle. E durante esses 5 meses, nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos estruturar todo um conhecimento. A estratégia em si é fácil de estruturar e de fazer, e de executar. É muito simples. A questão é todo o conhecimento que nós precisamos assimilar para que a nossa mente, ela, quando identificar a entrada, eu tenha certeza, falando, aqui é o ponto. Aqui é o ponto de entrada, e é isso que nós vamos fazer durante esses 5 meses, que nós vamos estar fazendo esse treinamento exaustivamente para que você possa realmente sair vencedor nesse mercado. Tá bom? Muito obrigado aí. E amanhã essa semana realmente eu quero fazer uns vídeos muito focado na análise técnica, para que realmente vocês possam assimilar o máximo de conhecimento possível desse mercado financeiro, que é muito rentável, muito legal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Fiquem todos com Deus aí, e nós vamos cada vez mais avançando nesse processo de conhecer o gráfico, conhecer as estratégias e conhecer o mercado financeiro. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ok?